Fala pessoal, tudo bem com vocês? Júlio César aqui na área. Bem-vindo, William. Chegamos, episódio número 5 já do Na Voz Podcast, William. É isso aí, Júlio. Estamos aqui, né, para o quinto episódio. Já antes de dar início, então, aqui ao quinto episódio, eu quero pedir a você, né, que não é inscrito ainda no canal, que você se inscreva, que você deixe lá o like, curta, né, vai lá nas notificações lá no sininho, ativa o sininho para receber todos os nossos vídeos quando a gente postar. Então, estamos aqui hoje com convidados, né, com homens de Deus. Isso aí, cara. E só antes disso, William, antes de nós mostrar os nossos convidados misteriosos, que eu sei que você tá louco pra saber, como esse programa está sendo gravado, a pessoa já vai saber. Mas agora, durante a gravação, você ainda não vai saber. Nós acabamos de postar hoje, é dia 19 de 2, acabamos de postar no nosso Instagram. Quem que você quer vem aqui no Instagram, vem aqui no Instagram, vem aqui no episódio Na Voz Podcast, né? Alguma personalidade aí de Araquari, um político, um influenciador, né, William? É isso aí. Postando ali, coloca, tem um comentário, um Reels lá, fixado lá, o último post. Então você vai lá, bota a roupa da pessoa, a gente vai entrar em contato da pessoa caso for ali dentro do que a gente pensa, e a pessoa vai estar aqui dentro do nosso programa. Beleza? Então, sem mistério mais, né? Acho que mistério já foi muito, né? Bem-vindo ao nosso podcast. Para nós é uma honra ter os nossos pastores da comunidade cristã Shekinah. Temos o nosso pastor presidente, pastor Cícero, e o nosso vice-pastor, não sei se é essa a palavra certa, o nosso vice-pastor, o pastor Tony Mar, um grande também amigo, conhecido. Bem-vindo ao nosso podcast. Pastor, se apresente aí. Boa noite aí, é uma alegria, né? O William e Júlio estar aqui no nosso podcast, estar junto com vocês. E hoje, para nós, é gratificante, né? Estamos aqui para poder compartilhar junto com vocês as coisas sobre o reino de Deus aí. Vai ser extraordinário para nós, é uma alegria. Tony. Boa noite, tudo bom? Uma alegria estarmos juntos aqui, a nossa vez, né, pastor? E falar um pouquinho do amor de Deus, falar um pouquinho da nossa vida com Deus. E é uma alegria mesmo porque a gente sabe que isso vai passar a várias pessoas e com isso é mais uma forma de poder estar ganhando pessoas para o reino. É isso aí. Júlio, antes de a gente começar a fazer umas perguntas aqui, eu queria falar algo assim do que a gente pensou, né? Isso aí. Na verdade, a gente tinha começado, dado um pontapé inicial ali, e aí a gente deu uma pausa ali, o último episódio a gente explicou aqui o motivo, mas só que nesse retorno a gente resolveu fazer diferente. Né? A gente veio, se apresentou aqui no retorno, explicamos o motivo, que a gente ia voltar e voltamos com tudo. Só que a gente quis começar diferente com homens de Deus aqui, né? Para abençoar esse lugar, né? Para poder falar um pouco da palavra. Você que talvez ache que a gente aqui quase todos os episódios, né, Júlio? A gente está falando que nós somos cristãos, que nós somos evangélicos, que nós somos pessoas que servimos a Deus. E a gente quis começar diferente, botando pessoas aqui para falar um pouco, né, da experiência que elas tiveram, né, na sua vida cristã, antes da conversão, de aceitarem Jesus Cristo. Hoje eles são pastores, mas lá antes, né, de ser pastores, eles foram igual nós, né, igual você também, um membro, um obreiro, para depois se tornar um pastor. Então a gente conversou com a produção, nossas esposas, o Jonas, o Júlio, e a gente falou, vamos fazer diferente, né? Porque às vezes o pessoal vê, não tem ninguém, não é que não tem ninguém, nós queremos honrar, né, os homens de Deus. E hoje a gente está debaixo da cobertura espiritual dos nossos pastores, né? Eles que estão orando por nós, eles que estão ali, né? Muitas das vezes a gente chama lá, que tem algum problema, a gente chama os pastores, estão lá na nossa casa intercedendo, orando, nos aconselhando. Então a gente quis dar oportunidade realmente para os nossos pastores, né? Então que é uma honra sim receber vocês aqui, né? Eu acredito que vai ser uma conversa muito produtiva. Eu acredito que nós vamos falar um pouco da vida de vocês, um pouco a respeito da comunidade cristã Shekinah, um pouquinho de cada coisa aí nós vamos estar falando hoje aqui, né? Nesse debate, nessa resenha, nessa conversa aí. Né, Júlio? É isso aí, não, acho que o propósito, não vou me estender muito, acho que já falou bastante a respeito disso, mas a gente vai ter, com certeza, vai ter outras pessoas que também têm histórias inspiradoras também fora do mundo evangélico, empresários, enfim, pessoas que passaram por sérias dificuldades, venceram também na vida, mas sempre dentro do nosso programa a gente vai trazer esse lado espiritual, sabendo que Deus está acima de nós aí dentro do nosso propósito. Então vamos começar, gente. A primeira pergunta aqui que a gente elaborou
Como é que, pode ser, eu vou começar pelo pastor, depois aí o pastor Tony, vocês vejam a melhor forma de responder. Não fiquem preocupados com o tempo, tá bom? Como é que era a vida de vocês, assim, na infância, assim, antes de conhecer a Cristo? O pastor sempre teve o berço evangélico, não teve? Como é que foi toda essa história antes de ser um pastor de igreja? Então, Júnior, eu venho de um lar católico, né? E meus pais me criaram, né? Justamente num lar católico, mas não praticante, né? Meu pai e minha mãe não tinham muito costume de ir à igreja. Então, desde criança, eu fui criado dentro de um cristianismo, mas o cristianismo católico que veio permeando a minha vida até os 17 anos. Então, eu venho de uma cidadezinha pequena, no norte do Paraná. Você tá mais Era um católico igual eu, católico não praticante. E eu muito pouco tinha contato com a igreja, com a religião. Mas eu venho do catolicismo, né? E meus pais, para eles foi um baque muito grande no momento em que eu acabei, né, conhecendo a Jesus e Jesus me encontrou. E pastor, quantos anos o pastor tinha nessa época? Que eu conheci a Jesus, eu tinha 17 anos. Então, com 17 anos eu conheci a Jesus. E acabei me interessando pela igreja, né? Então, teve uma pessoa que me apresentou Jesus, era um amigo, né? Que mais tarde veio se tornar da família, se tornar um cunhado aí. E esse menino me apresenta a Jesus numa igrejinha muito pequena, uma igrejinha de bairro bem pequena, uma igrejinha de costumes, né, tradicionais. E ali eu vou ele me convidou muitas vezes e eu nunca ia, não queria saber de igreja. Na verdade, eu não queria saber de igreja. E um dia ele falou, mas vamos lá só conhecer. E aí eu fui nesse dia conhecer. E quando eu fui conhecer, aí Jesus me pegou. E é sempre assim, né, Tony? Nunca a gente não quer conhecer, né, Tony? A tua história foi um pouco parecida com a do pastor, assim? Minha história também, católico, desde pequeno. Fiz a comunhão, fiz a crisma e fui até coroinha na igreja. Participei muito de grupos de jovens. E até que eu ia bastante na igreja. E até que chegou um tempo da minha vida que me juntei com a minha esposa e foi ela que deu o pontapé inicial para nós se converter. Primeiro ela foi uma campanha, eu estava lembrando esse dia, ela foi na campanha e como a gente não conhecia como é que era, a gente é acostumado com a católica, que era uma hora e pouquinho de missa, a gente estava acostumado com aquilo. E quando ela foi na campanha a primeira vez, demorou. E eu lembro que naquela época eu ainda bebia, eu jogava futebol e bebia. Eu lembro que eu cheguei de casa na frente da igreja e buzinei bem alto. E então ela saiu toda envergonhada, cabeça baixa, mas foi sábia. Não brigou, não reinou, nada. Até que chegou um momento que ela disse pra mim, a gente se gosta, a gente se ama. Tu gosta do futebol e eu gosto de ir pra igreja. Mas a igreja aqui, nós morávamos na Itinga, aí na igreja aqui é muito longe. Preciso que tu me leve. Nós não tinha carro. O carro que eu cheguei lá para buscar ela era da minha mãe. Então nós não tinha. Então eu tinha que levar ela a pé. E foi onde eu comecei aí. Até que chegou num grupo de jovens. E o Senhor falou diretamente comigo. E ali eu vi que tinha algo diferente do que eu imaginava, do que eu sabia, do que eu pensava. E foi onde eu comecei a pesquisar. Foi onde que eu comecei a buscar. Foi tudo muito rápido, assim, quando nós estávamos na igreja, eu já tinha aceitado ao Senhor, e o Senhor já tinha nos dado o casamento inteiro, que nós não éramos casados ainda. Ganhamos a aliança, ganhamos a festa, ganhamos a igreja, tudo. E foi algo muito rápido assim, e estamos até hoje aí para honra e glória de Deus. Maravilha. A segunda pergunta aí. Eu acho que só para tecer um comentário, sempre tem essa. Ou gente que começa muito novo, como foi o caso do pastor,
ou esse caso do pastor Tony, né, que é ou a mulher se converte, geralmente é a mulher, eu já vi muitas vezes, geralmente é a mulher que se converte primeiro para trazer o marido e acaba passando todo um perrengue lá, o marido tem alguns maridos são fáceis, outros não tão fáceis, né, e estão lá sempre buscando, mas são situações que acontecem mesmo no dia a dia, né, William, que é o comum ainda. Ainda mais vindo de, que pode falar assim, de outra religião, de outra cultura. Isso. Né? Então, Tem mais um conhecimento já exatamente isso. Então, tipo assim, a pastora Gi, ela começou a frequentar, né, a igreja cristã, a igreja evangélica, e o Tony todo firmado na igreja católica. Então, daqui a pouco vem aquele choque de preconceito, aquele, né, que hoje em dia existe muito preconceito até mesmo dentro das igrejas, né? Então, daqui a pouco, por que tu tá indo lá? Por que tu não, né? Então, são coisas que acontecem no dia a dia, né? Mas, e para que isso, né? Às vezes as pessoas pensam assim, o que tu tá fazendo nessa igreja? Não sei o quê. Mas é a bênção de Deus, né? Não importa onde você esteja, já digo aqui, já, se você é católico, se você o que você for, né? O importante é a gente estar na presença de Deus, o importante é a gente acreditar em Deus antes de mais nada, né? E eu queria, né, perguntar aqui então para vocês também, né, como que aconteceu, né, a conversão de cada um, né, se teve alguma pessoa, que nem o Tony já falou ali, que foi a pastora Gi, né, que influenciou ele. A gente queria saber disso, assim, se teve mais alguém, que nem o pastor também falou do cunhado, qual a importância disso, né, na vida das pessoas. Hoje, talvez, alguém que esteja aqui nos escutando, nos ouvindo aqui, né, nos assistindo, possa pensar assim, o que eu posso fazer? O que eu posso tomar de exemplo, né? Assim como a pastora Gi, o cunhado do pastor, né? Eu quero que o pastor, você fale um pouco qual, né? Às vezes, a gente não tem que estar insistindo muitas das vezes, chamando aquela pessoa, incomodando, que as pessoas às vezes se sentem incomodadas, né? Mas eu queria falar um pouco assim, qual a importância disso, dessas pessoas na vida de vocês hoje, né? O que elas representam para vocês, alguma coisa assim que a gente queria saber. Então, William, foi muito interessante, né, esse período, porque é um período que eu vinha jovem, eu via, né, meu pai me criou solto. Então eu andava nas baladas, eu andava jogando futebol e não queria saber de compromisso. Tanto é que até da igreja eu fugi, né? Eu nunca fui firmado na igreja que os meus pais frequentavam. Mas de repente assim, esse meu colega ele jogava futebol comigo e ele tinha uma ideia, ele queria me levar para a igreja. E aí é o propósito de vida dele, eu vou ganhar ele para Jesus. Só que dei trabalho, né? Dei muito trabalho pro meu cunhado. Mas em todos os momentos ele se mostrou um amigo fiel. E o amigo verdadeiro não é aquele que te leva para perto de Deus. Mas então teve resistência, no caso da parte do pastor, teve aquela luta de não querer ir para a presença de Deus. Sim, para mim teve muita resistência. Qual era a resistência? É conseguir ir a primeira vez. Então sempre eu falava para ele, um dia eu vou. E todos os dias ele me convidava quando tinha os cultos. Ele disse, um dia eu vou. Mas chegou um dia que eu falei, hoje eu vou lá na tua igreja. E aí eu entrei dentro da igreja. Era uma igreja tradicional. Eu vinha de um choque de cultura muito grande, porque as moças usavam saia, os meninos usavam terno, calça social, sapato, aquela coisa diferente que é uma igreja tradicional, né? E aí o culto começou, os louvores rodou, mas de repente um grupo de jovens, ele vai até na frente, né? Antes da palavra para cantar. Então esse grupo de jovens, eu lembro até hoje, o nome do grupo se chamava-se Shekinah. O grupo, não, Shekinah, perdão. Eu Shaddai. Eu Shaddai. Eu Shaddai era o nome do grupo, né? E esse grupo começa a cantar. E quando o grupo começa a cantar, os irmãos começam a pular, a glorificar e falar em língua estranha. E eu falei, que negócio é esse? Né? Primeiro dia eu achei estranho. Mas o que aconteceu? De repente eu comecei a sentir algo diferente. Comecei a sentir uma alegria. Eu falei, esse negócio é diferente, esse negócio é legal, esse negócio é bom.
E aí eu vi que começou a correr uma lágrima dos olhos. Eu não sabia, mas já era o Senhor me pegando, né? E aí terminou o culto. E aí meu colega veio e falou para mim assim: e aí, o que você achou? Eu falei assim: quanto que tem de novo? Esse negócio, que negócio é esse? O que eles estavam falando ali? Que língua era aquela? Que era aquilo que eles faziam, que eles pulavam, né? Ele falou: isso aí é a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso. Eu disse: como que eu faço para entrar nesse grupo? Olha só, como que eu faço? Ele disse: tem que frequentar a igreja. Você precisa se batizar. Isso era no ano de 96, né? Há 29 anos atrás. E eu comecei a frequentar. E ali pra frente eu fui seguindo a Jesus, né? Assim, assim, a gente, claro, à medida que, no meu caso foi assim, a gente se converte, a gente tende a achar que tudo vai ser, agora a minha vida realmente vai mudar de vez. Mas a gente sabe que tem desafios. Como é que foi pra ti? A questão de amigos, parentes, como é que foi todo esse teu desafio da tua mudança, né? Imagina que num berço católico, família basicamente católica, não deve ter sido fácil. Muito complicado, muito complicado. Eu digo porque eu, em si, era meu costume jogava minha bola, e da bola nós ia pra festa, pra bebida, e de repente chegou um ponto que agora vai mudar tudo isso. Também sabia que lá no futebol tudo que eu sabia era ganhar. E agora aqui eu tenho que aprender a perder para poder ganhar. Então foi bem difícil a transição. E só que eu era um cara que demorava, eu tinha uma teima, eu era um pouco teimoso, mas quando eu decidia as coisas, eu mergulhava. E isso foi o que aconteceu quando eu decidi ir com a minha esposa. Eu, pelo amor que eu tinha por ela e ela por mim, nós combinamos isso. Até que chegou um dia no grupo de jovens que eu estava alterado um pouco do óleo. E eu olho para aquele grupo de jovens, aqueles jovens de joelho, orando, aí um rindo, o outro chorando, um falando em línguas, que para mim naquele momento eram línguas muito estranhas. Porque eu não entendia aquilo, não sabia. E de repente comecei a rir daquilo. Para mim começou a se tornar engraçado. De repente se levanta aquele líder de jovens e ele aponta o dedo para mim: tu tá sorrindo, né? E ele nem tinha me visto. Tu tá sorrindo. Digo: opa, peraí. Mas só eu e você sabemos o que aconteceu naquela sala dentro da tua empresa. Eu olhei assim: não. Daí eu falei: tá, deve estar falando alguma coisa, daqui a pouco é. Ele disse: naquele momento eu te livrei de perder a tua mão. E daí eu lembrei que tinha acontecido comigo. Que eu achava que estava sozinho, né? Na minha mente eu trabalhando sozinho, numa serra-fita, e uma hora eu me passei pelo calor e a fundição. E quando eu volto assim, eu não sei por quanto tempo, quando eu volto assim, a minha mão estava em frente à serra. Mas assim, mais uns centímetros ela começava a cortar. E eu tirei a roupa, fui, me lavei, me refresquei, aquilo passou. E nesse dia ele falou isso. Aí foi onde eu pensei: peraí, tem algo diferente aí. Só que eu lá, mas não entendia que o Senhor estava cuidando de mim já dentro. E foi onde eu comecei a procurar, a entender o que era aquele Jesus que eles estavam falando, que era aquelas línguas, aquela oração, aquele choro, mas não era um choro de pranto, de dor, era um choro de alegria. E eu fiquei muito impactado com aquilo. E a minha alegria depois foi saber que a minha mulher sempre quis isso pra mim. Ela foi sábia, ela não brigou comigo, ela não discutiu, ela não me obrigou a ir. Ela fez uma jogada, ela sabia que eu amava o futebol e que eu não ia deixar o futebol, mas ela sabia que eu amava ela também. Então ela disse: vamos fazer um combinado, tu vai na igreja comigo e tu vai no futebol, mas me leva na igreja. E foi o que aconteceu. E onde eu aceitei Jesus, eu descobri quem era o verdadeiro Jesus. Eu descobri o que era aquilo que aqueles jovens que estavam murmurando, fervorosos, estavam sentindo. E foi maravilha. Foi difícil,
para mim ainda foi mais calmo, porque quem abriu o caminho na minha casa, na casa dos meus pais, foi a minha irmã Tamara. Ela sofreu bastante. Meu pai brigou, minha mãe também brigou, porque não entendia o porquê da mudança. Depois foi a minha irmã Tamires e depois fui eu. Eu lembro que tinha pessoas olhando por mim, eu lembro que eu discuti com o tio Ni também. O tio Ni, eu estava trabalhando com ele, mas ele queria que eu trabalhasse com ele, mas o intuito dele era levar eu para a igreja. Mas naquela época eu era muito novo, então até que cheguei ali e falei, eu estou trabalhando contigo, mas eu não quero ir na tua igreja. Eu acho que até ele ficou meio triste com aquilo, perdi o meu emprego. Mas eu creio que muito de eu estar hoje aqui onde eu estou, com a presença de Deus, pelo tio Ni, pelo tio Marco, pelas pessoas que foram os primeiros a desbravar isso na nossa família, a quebrar esse negócio de estar só no lugar, de estar errado, quebrar os erros, as falhas e buscar um Deus mesmo verdadeiro, um Deus que muda as nossas situações. Então, um exemplo mesmo maior que eu hoje, até hoje ainda, eu consigo enxergar na minha esposa. Eu consigo enxergar nela porque eu vejo que o coração dela ali, a intenção dela fazer alguma coisa nunca foi para ela crescer, nunca foi para ela ser mais que alguém. A intenção dela sempre foi fazer para Cristo. E isso é um exemplo que fica na minha vida, no meu coração, de querer ser um pouco igual a ela. É isso aí, né? Eu também eu olho para a vida dos dois ali, eu meio que me comparo um pouco assim, né? Eu venho de um berço também, né, católico, muito aqui da cidade de Araquari. Eu converso com os antigos, eles conheciam o meu avô lá em São Francisco do Sul, né? Meu avô era benzedor, então quando eu falei que aceitei Jesus Cristo, meu pai falou, não acredito ainda na igreja dos outros. Então, é uma situação assim que a gente não entende no começo, né? Mas aí depois a gente vai entendendo o agir de Deus na nossa vida, assim, né? E eu acredito assim que, só complementando o que eles falaram, na nossa trajetória cristã, claro, existe uma pessoa que apresentou a Cristo, mas existe uma série de pessoas que ajudaram a complementar a nossa fé, né? O primeiro que foi ele que apresentou, tem um que consolidou, o outro que ajudou talvez num momento difícil ali. Claro, a gente tem aquela pessoa com carinho, né? Aquele dia que ele me apresentou, que ele falou que eu estava mal, ou que insistiu para que eu fosse na igreja, tem essa pessoa. Mas eu coloco a minha trajetória toda entre altos e baixos, né? Porque não é só feito de altos, né? Também tem os baixos. Várias pessoas que em momentos da minha trajetória ali, que me tinham uma palavra para me dar, que me deixaram de pé para continuar nessa caminhada acreditando no propósito maior dele. É isso aí mesmo, Júlio. Então vamos continuar aqui, né? Eu quero já para os dois aqui, a respeito de outras experiências, né, que o pastor Cícero, o pastor Tony tiveram em outros ministérios, em outras igrejas, né, porque hoje são pastores aqui na nossa comunidade cristã Shekinah, mas acredito que, né, a gente sabe um pouco da história de vocês, mas quero que vocês falem um pouco pro pessoal, né, o que vocês passaram, né, se tiveram alguma dificuldade, o que vocês, né, tiveram de algum momento bom, aquele momento que marcou vocês, né, em outros ministérios, né, porque tudo vem uma caminhada, né? Não começou dentro da comunidade cristã. Sim, pastor, vocês foram membros, né? Como é que foi essa transição, né? Antes, de experiência lá atrás, como membro, para vir, talvez, a vocação pastoral, ou enfim, mas queria que vocês contassem sua experiência. Tudo bem, né, mas minha experiência realmente começou justamente na igreja pequena, e eu passei 2 anos ali. No ano de 96 eu fui batizado. Ali eu já pregava a palavra de Deus. O Senhor me levantou para pregar um pouco mais cedo, um pouco mais de dificuldade, sem tanto conhecimento. A igreja não tinha tanto amparo teológico, porém, Deus não tinha me levantado para pregar. E dali, quando eu tive um encontro ali com Jesus, ele me levantou, eu buscava o batismo com o Espírito Santo, a primeira coisa. Porque eu como Jesus, tudo que Jesus fez era nosso modelo, e tudo que ele fez nos inspira. Jesus não pregou antes de ser batizado, e ele não ensinava a ser batizado. Então, quando eu cheguei até a igreja, eu senti, nossa, agora eu quero o que eles têm.
mesmo sem ser batizado, eu já tinha um chamado de pregação. E aí eu me encontrei na Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, durante 14 anos, eu vivi na Igreja do Evangelho Quadrangular como diácono, né? E no primeiro ano que eu entrei lá, eu lembro como se fosse hoje, no ano mais ou menos 98, por aí, eu estava tocando o hino. O hino era o Coração Valente. Esse é o Coração Valente, dúvidas da verdade. E a banda, ela tinha tido um monte de dificuldade para conseguir ensaiar aquele hino, né? E para conseguir tocar esse, assim, enfim, várias dificuldades. Depois eles me contaram. E naquele dia, eu ouvindo aquele hino, eu comecei a me conectar, né, no mundo espiritual ali, e orar, e daqui a pouco eu fui batizado pelo Espírito Santo. E vivi meus melhores anos na Igreja Quadrangular, altos e baixos. Porque eu também, assim como vocês, assim como o pastor Tony, era fã do tal do futebol. E é muito interessante, porque daí, já batizado, já sendo obreiro, né, diácono, mas no domingo de manhã tinha escola bíblica, mas eu não ia na escola bíblica, eu ia nos torneios de futebol. E era interessante que sempre eles me chamavam para jogar nos times. Não, vem jogar com nós, não, você tem que jogar. E aí eu ia e jogava bem, né, para ajudar, e aí sempre tinha mais convites. Mas a minha esposa, ela tinha que ir para a igreja sozinha. E aí, o que ela fez? Uma mulher sábia, uma mulher de Deus, fez uma campanha. Todo joelho. Vou ensinar aí que as mulheres que quiserem, né? Mas para de jogar bola, faz uma campanha. Tá? Faço. E ela fez uma campanha para que o futebol não viesse mais atrapalhar e nem tomar o primeiro lugar, porque na minha vida ele tomava o primeiro lugar. Então, futebol não é pecado. Você pode jogar só bola, mas para mim, Deus é o segundo plano. E o futebol era pecado. Se tivesse à noite, eu deixava de ir na igreja e eu ia jogar. E aí o que aconteceu? De repente eu fui perdendo o interesse. Não foi do dia para a noite. Ela fez uma campanha, demorou um tempo. Ela não me disse quantos dias ela fez. Eu sei que de repente os meus amigos vinham e daí, vamos jogar aquela bola. Eu falei, não, mano, hoje tem igreja. Okay. Né? Não entende muito, não entende. Vou jogar as bolas. Agora, como assim? Não. Mas eu não sentia mais vontade. E ela nunca me falou isso. Eu só sei que a vontade passou e eu comecei a se dedicar mais na Quadrangular. E aí, logo eu fiz teologia no ITQ. Logo, meu pastor queria me separar para pastor. Porque na Quadrangular funciona assim: você faz o Instituto Teológico Quadrangular e depois o pastor te apresenta como obreiro credenciado na convenção. E aí depois, se ele quiser, ele te coloca na igreja que ele é o pastor, né, presidente, como pastor auxiliar. E ele realmente queria isso para mim, mas eu fugi do chamado, né? Eu fiz a faculdade, mas não quis seguir, né, como pastor. Eu disse para ele, pastor, eu vou trabalhar, eu vou pregar, mas eu não quero ser pastor. Não, você tem que chamar. Eu não quero ser pastor. E o que aconteceu? Eu continuei ensinando, eu formava turmas para o batismo. Então, dava um discipulado. Nós tínhamos, a nossa igreja, ela tinha 600 membros. Então, nós tínhamos 2 turmas de discipulado de batismo durante o ano. Então, eram 6 meses de curso, de janeiro a junho, e de junho a dezembro. Em dezembro, a gente batizava o pessoal. Então, eu continuei lecionando, pregava como obreiro na igreja, e depois ensinava, né, dava discipulado para os irmãos. E no final do ano a gente pegava as turmas e batizava. Nós tínhamos uma piscina no altar, né, e a gente vinha e batizava ali, era maravilhoso. Então foram os melhores anos da minha vida na Quadrangular, com altos e baixos, até que Deus firmou, né? Ah, que bom. E Tony, como é que foi essa tua mudança de membro para achar que Deus começou a abrir aquele chamado, olha, tu tem que sair desse banco e fazer alguma coisa. Como é que foi esse processo teu? Então, meu querido, demoradinho esse processo. Na verdade, porque eu não almejava isso. Eu acho que a maioria não fala mesmo, é verdade. mas eu não almejava isso, e quando eu me converti na Quadrangular, lá na Itinga, a minha mente era que
eu precisava trabalhar. Quanto mais trabalhava na igreja, mais eu estaria perto de Deus. Não entendia. Também era pouca. Essa igreja era de bairro, era pequena, não tinha muita estrutura para estudo. Apesar que depois eu entendi que o estudo quem deveria buscar é eu e não a igreja. A gente espera muito dos pastores, muito da igreja, e só que não faz nem a parte básica, que é nós buscar, nós ler, nós orar, nós estudar, nós aprender em casa, até para poder passar para os nossos familiares. Então ali eu fiquei muito tempo ali. Até chegou um tempo que nós vimos que estava faltando grupos de jovens na igreja e se juntamos em 4 pessoas e viramos 4 líderes. Olha só para mim, 4 líderes jovens, e esse grupo começou a crescer de uma forma tal que nós não entendíamos como aquilo acontecia. E daí foi onde eu comecei a pregar. Isso já passando já, eu acho, de 8 anos. Eu então ia para a igreja, eu ouvia a pregação, eu orava, eu estava na vigília, eu estava na construção, eu estava em tudo. Só que só não estava aprendendo o que era mais importante. É a palavra na minha casa. Eu só ia lá, aprendia aquilo e aquilo entrava aqui, muitas vezes saía ali. Poucas coisas se aproveitavam. A vivência, né? Botar em prática aquilo que aprendeu era difícil, né? E daí, de líder de jovens agora, tu precisa pregar, precisa trazer uma palavra. Tem as brincadeiras, que jovem é mais diferente, né? Sim, Não tem como comparar jovem com mais as idades mais avançadas. Então, ali nós começamos a pregar, tinha 4, nós se revezava, pregava, orava. Aí já começou a se preocupar mais, porque tu precisava orar pelos jovens. E muitas vezes acontecia que caía jovens endemoniados, e agora? Chama o pastor. A primeira vez que aconteceu, nós chamamos o pastor. Não entendia. Aí começamos a buscar isso, até que fomos no louvor também, cantava, tocava bateria, e eu fui se envolvendo em tudo para tentar preencher aquele vazio que eu achava que era daquela forma. Tanto que quando eu me mudei para a igreja evangélica, meu pensamento era assim: eu era tudo de ruim lá fora. Agora eu me converti, nossa, vai ter gente boa, não vai ter nada de mal, não vai ter erro. A minha mente, olha como a mente da gente é. Até que me deparei com coisas que me machucaram, mas muitas vezes a gente olha muito quando os outros te machucam. Tu olha muito julgando os outros, que os outros estão fazendo errado, que os outros estão te machucando. Mas esquece de olhar para dentro de ti, para o que tu está fazendo também, com as tuas atitudes, com as tuas falas, muitas vezes, com as tuas cobranças. Muitas vezes eu fui cobrado por ter razão. Eu achava que tinha que cobrar forte, mas e fui aprendendo que não era assim. Porque muitas vezes a auto-razão nos faz querer ser melhor que os outros, saber mais que os outros. E naquilo tudo eu fui me envolvendo uma parte que eu estava se achando melhor que os outros, até que eu falhei, até que eu caí. Aí foi onde eu comecei a entender que todo mundo tem direito de falhar. Não é porque somos pastores que não vamos falhar. Muitas vezes eu e o pastor falhamos. Mas eu não entendia isso. Eu achava que o pastor, em vez de olhar para Jesus Cristo, que é onde que não é, eu olhava para o meu pastor não pode errar. Meu pastor não pode. E foi aí que eu comecei a entender que eu que tinha que mudar a minha vida. E sobre o chamado a pastor, vou te contar que eu já tinha falado para minha esposa que o Senhor já tinha falado comigo. Após isso nós mudamos de igreja, depois de 15 anos, né, quando lá mudamos. E daí começamos o trabalho com homens, a minha esposa com mulheres. E quando eu comecei a trabalhar com homens, eu fiz muito curso. Precisava de muito curso. Tinha alguma coisa que ainda não estava encaixando dentro de mim. Isso, faltava algo dentro de mim que eu sempre estava... Tipo assim, é igual uma roda gigante. Uma hora eu estava lá em cima, passava esse tempo eu estava lá embaixo. E aquilo se tornava repetitivo. E isso faltava para mim mudar isso na minha vida. E daí foi onde que no grupo de homens aqui o Senhor falou comigo: tu vai ser pastor? Mas
Na minha mente, mas credo, que eu pastor. Não, eu. Não. Errou a profecia, mano. Eu falei pra mim, não é pra mim. Tanto que eu nem tinha pregado ainda. Eu fui pregar agora, faz 2 anos que eu fui pregar na igreja, no púlpito da igreja. Eu pregava assim em grupos, daí preguei no grupo de homens. Mas eu dizia, não é pra mim isso. Mas eu entendi que o Senhor tinha falado. O ministério pastoral é pra ti. E numa vez eu falei pra minha esposa, ó, o Senhor falou que nós vamos ser pastores. A minha esposa, não tá de brincadeira, eu não quero. Eu falei, não tô dizendo pra ti que eu quero, mas eu tô dizendo pra ti que o Senhor falou, e se o Senhor falou, uma hora vai acontecer. E foi aí que aconteceu. Aconteceram alguns problemas no último ministério, saí um pouco chateado. E eu com minha esposa saímos um pouco chateado. Porque quando nós entramos, eu sempre digo que eu com a minha esposa, nós seguramos um pouquinho, mas quando nós entramos de cabeça. É para trabalhar, é para ganhar alma. Então nós entramos com tudo e nós sofremos assim um baque e eu não sabia por que aquilo que nós estávamos fazendo. E de repente ali nós tivemos que sair daquele ministério e eu com ela combinamos, pastor. Sabe o que nós vamos fazer? Eu olhei para ela e ela olhou para mim. Nós vamos para a igreja, vamos achar uma igreja e vamos sentar no banco. Só vamos receber. Não quero saber de grupo, não quero saber de pregar, não quero saber de orar, só quero ir lá receber, fazer minha oração por mim mesmo e sair abençoado. Para que nós fizemos isso? Não pode falar. Nós concordamos. Obrigado. Não fala Obrigado para nós. Ontem, dá com o cara na parede. Que foi um mês que mais nós fomos chamados para pregar. E eu nunca tinha pregado. Eu fui chamado para pregar. Falei, aí minha esposa já estava pregando mais. A agenda daquele mês que nós falamos, aos 4 domingos ela tinha culto para pregar. Eu falei, meu Deus, que é isso? E eu aceitei. Não, olha que coisa. Então, nós vamos na igreja de um amigo meu, que hoje ele é o pai do meu genro, que desde novo eu conheço o meu genro, ensinei ele a bateria. Ele é meu amigo e ele me convidou para ir na igreja dele para pregar. Falei amém na hora, vai saber. E daí, ali iniciou-se. E daí, de um tempo, nós tínhamos trabalhado com o pastor Lucinha na igreja do pastor Paulo, né? Nascer em Cristo. Nascer em Cristo. Nós trabalhamos muito. Eu trabalhava com um grupo de homens e ela trabalhava com um grupo de mulheres, juntamente com a minha esposa. Então, nós se tornou uma amizade muito grande ali. E foi indo, até que o Senhor falou no coração do pastor Cícero para nos chamar e para possuir nós ser pastores. Eu lembro de um culto, nós estávamos indo na Barra do Sul ainda. Eu lembro que naquele dia nós se amarramos para ir na Barra do Sul, daí já estava tarde, vamos aqui no pastor Cícero, então não vamos ficar em casa. E quando eu botei o pé na porta para ir, eu falei, Senhor, eu não quero ir no culto por ir. Eu quero que o Senhor fale comigo. Tá bom. Esse eu quero, então eu vou falar contigo. E naquele foi o dia que nós fomos no culto e estava a irmã Maria. Isso. E a irmã Maria, usada por Deus, falou que nós iríamos congregar ali, na Xinquiná, junto com o pastor, e não só congregar, nós seríamos segundos de pastores, braço direito do pastor. Eu falei para minha esposa, mais uma vez, eu não acredito. Confirmação de Deus. Confirmação e... Deus já tinha falado para ti no grupo de homens. Isso, mas mesmo assim nós ficamos quietinhos, não falamos com o pastor Cícero nada do que eu tinha saído de casa e falado para falar comigo. Claro, ele sabia do que o Senhor tinha falado lá pela boca do pastor. Ele orou, ele falou, buscou a Deus, Deus confirmou que eu sei que ele é um homem de Deus, ele não ia fazer algo que não viesse de Deus. E ele, então, foi até a nossa casa, nós estávamos de férias ainda na Barra do Sul e chamamos nós. Mas
Eu que minha esposa achava que ele ia chamar nós só pra igreja. Vem aqui com nós. Vem com nós, vamos congregar lá. De repente ele falou, que eu orei, o Senhor falou comigo. Aí eu já tinha profecia, meu amigo. O Senhor já tinha falado comigo, digo, amém. A minha esposa, viu? A gente nem pensou, a gente só disse amém. E Deus falou com nós, que nós iríamos ser pastores. O pastor ajudou. O Senhor revelou para ele, o Senhor confirmou para ele. Amém. Passamos algumas lutas. A transição é complicada. Por mais que nós trabalhamos já com pessoas, cuidamos de pessoas, nós éramos líderes dos grupos, sabe? Nós somos pastores. Então, a gente esteja fazendo a mesma coisa, só que com um peso diferente. E talvez eu não digo nem um peso que o Senhor colocou sobre nós, um peso que nós mesmos colocamos sobre nós. Então, está sendo um pouco complicado, porque agora a gente sempre está analisando as coisas, a gente está pensando mais, pensando diferente, pensando... Tudo que a gente faz, a gente tem que pensar 2, 3 vezes. Normal, imagine como pastor. Então, está sendo bom, porque a gente está buscando mais o Senhor, a gente está tendo que, como eu falo para minha esposa agora, nós somos crentes de verdade. Agora nós estamos tendo que estudar, temos que orar. Coisa que era para nós fazer normal, mas a gente relaxa, a gente gosta de uma zona de conforto legal. Você que olha por mim, né? Isso, olha por mim, quer dizer. E então está sendo um pouco complicado, mas prazeroso saber que quando a gente vê os testemunhos, quando a gente vê pessoas aceitando Jesus, pessoas sendo batizadas, os nossos adolescentes querendo ser batizados, querendo entrar nesse caminho, querendo esse Jesus que nós estamos apresentando para ele. Então isso é gratificante demais, e é isso que conta, mostrar esse Jesus para cada pessoa. E eu preciso mais, eu sei que eu preciso mais. Eu tenho muitos amigos aí que me conhecem ainda como o Tony do futebol, mas que um dia ainda vão conhecer o Tony. Ô, Tony, eu tô tocando num assunto ali agora, né? Talvez o pastor tenha alguma coisa, história parecida. Eu tava lá escutando, antes o pastor estava na rádio, tava escutando a respeito do que tu falou ali, né? Então, a cidade de Araquari talvez conheçam, né? Nem tu citou na rádio, pelo Tony Pregador, né? O Tony que chegou a fazer confusão quando jogava lá, né? E tu acha, olhando assim ainda, que a cidade de Araquari ainda te reconhece com esse título, ou eles já te olham assim, o Tony mudou, o Tony é o nome de Deus? Muitos que estão no meu convívio, eles já me conhecem. Eles já sabem que ainda o Tony vai jogar sua bolinha. O Tony Reina ainda, não adianta chegar aqui e dizer, agora eu sou pastor, eu jogo no campo como se eu fosse um santo. Não, o Tony Reina, Tony ainda tem os seus momentos difíceis, mas muitos que estão com convívio, que me conheceram quem eu era. Que sabem o que tu fazia antigamente, olham para a tua história hoje e falam que hoje disse, que tu serve um Deus vivo. Aconteceu alguma coisa diferente aí. A gente vê com a transformação, né, pastor? Quando a gente fala assim, eu tô poucos anos na cidade de Araquari, né? Cheguei aqui em 2016, então a gente, pelo pouco que a gente conhece, eu conheci o Tony, né? O Tony já vinha numa transformação, né? Eu não conheci muito aquele lado, né, do conturbado do Tony antes de aceitar Jesus Cristo, antes de, né, já tinha aceitado, mas ainda estava no processo que a gente chama, né? Então, assim, pelo que o pessoal fala, eu convivendo hoje com o pastor Tony, eu vejo que existe um Tony hoje, assim, né? Então, a gente, na verdade, as pessoas olham pra gente, Júlio, quando a gente entra na presença de Deus, pastor, elas acham que a gente é obrigado a ser transformado do dia para a noite, e não funciona dessa forma, né? Às vezes tem pessoas que têm um processo realmente que da noite para o dia, elas acordam com outra pessoa e aquilo ali nunca mais volta a fazer o que elas faziam. Tem pessoas que tinham vício, nunca mais beberam, nunca mais fumaram, né? Mas tem outras pessoas que, antes desse processo, já aceitaram Jesus Cristo, já estão na presença de Deus, né? E muitas vezes essas pessoas, elas são criticadas, são julgadas, né? Mas só que elas podem ver, tá na igreja, servindo a Deus e é amado. Mas só que essas pessoas, elas não entendem esse processo, né? E muitas das vezes esse processo demora um tempo, né, pastor? Para que a gente, né, vamos supor, eu mesmo, eu falo, todo mundo, eu sou um homem falho, eu sou um homem pecador, sou um homem que eu preciso muito de Deus na minha vida,
né, de muitos erros, né, no todo o processo. A nossa vida, eu acredito que seja um processo, não é porque o pastor Cícero, né, o pastor Tony, que não tenha erros também, que talvez ainda não estejam num processo, né, claro que é um processo diferente do nosso, Mas é um processo contínuo, né, pastor? A gente sempre tem que ser um processo contínuo. Só que antes que o pastor responda ali, eu também queria que o pastor falasse como é que foi esse processo de eu tenho que abrir um ministério. Também que o pastor já complementasse essa parte dos processos, né? Já que foi é um processo diferente. Como é que foi assim? Eu tenho que abrir um ministério, cuidar de ovelhas. Queria que o pastor, antes pastor de outra igreja, agora como pastor do seu próprio ministério. O ministério é de Deus, mas o pastor cuida das ovelhas. Eu vim, como falei, da Quadrangular ali, né? E eu vim para Araquari em determinado tempo e senti que Deus tinha me chamado para vir para cá. E de bate-pronto eu fui para Quadrangular. Mas quando eu vim para Quadrangular eu não me encontrei exatamente com o mesmo ministério que eu tinha ali. A igreja era maior, era diferente o estilo de trabalho. E eu não me adaptei muito. E eu acabei indo para a igreja do pastor Paulo. Pastor Paulo, a igreja Nascer em Cristo, meu amigão, bairro de um homem de Deus. E aí eu comecei do zero. Eu era diácono lá, professor, né, pregador pela misericórdia de Deus. E aí eu comecei de obreiro. Ele me chamava de obreiro. Auxiliar da obra. Auxiliar da obra, eu falei, amém, pastor. É isso aí que você vai falar, amém. Aí você prega, de vez em quando eu prego. Pregar, e fui. E eu comecei, quando a igreja Nascer em Cristo ela veio, ela tinha 7 congregações, mais as 7. Então, eu pregava em todas as congregações, e eu comecei a pregar, mas no meu coração não ardia o desejo de pastorado. Era bom para mim, porque eu não precisava cuidar. Então, eu era mais um evangelista, um profeta. Deus me revelava, me entregava, era com Deus e era com o pastor depois para ele cuidar. Tá bom. Era maravilhoso, Deus fazia, Deus curava, Deus, o Senhor revelava e cumpria o que ele tinha falado, mas eu não tinha responsabilidade. Minha responsabilidade era só de ministrar, né? Aí eu fiquei 13 anos ali. Ali o Senhor me colocou no mundo, na prova mesmo, né? 12 anos trabalhando com alegria, até que Deus chega e fala com o pastor Paulo e diz, olha, eu vou te unir a presbítero. Falei, amém, pastor Paulo, você não podia. Foi no ano de 2014. 2014 foi o dia da presbítero. E o presbitério, para mim, era o que vinha calhar, porque o presbítero é um cara do ensino, né? E eu gostava de ensinar. E aí nós fizemos escolas de obreiro, né? Nós lecionamos teologia, porque precisava ensinar, formar os obreiros. Então a gente pegou uma escola, até uma escola muito boa, Assembleia de Deus, se inscrevemos, e aí a gente trouxe um curso básico de teologia, né, do IBADER, uma escola muito boa até, por sinal. E aí nós lecionamos, formamos eles, né? Formamos 12 pregadores mesmo, pessoas que tinham uma base para pregar, se quisesse, obreiros aprovados. E a gente disse, a gente não vai continuar com o médio nem com o nível superior, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer um nível médio, superior, se tornar um bacharel em teologia, se quiserem ir. E daí, no ano de 2017, né, se passaram alguns anos no presbitério, trabalhando, Deus fala com o pastor Paulo de novo, te ungia pastor. Mas o meu coração, nesse tempo, já estava um pouco mais preparado. Eu rejeitei todo aquele tempo, e nesse tempo eu estava mais preparado. Por quê? Porque na igreja nós tínhamos 6 pastores. Então não ficaria pesado, né, o fardo, junto com o pastor presidente, que era o pastor Paulo, né, tinha outros pastores. E no ano de 2017 ele me consagrou a pastor, né, me ungiu a pastor na igreja, um culto solene, um culto normal. E imediatamente ele me deu uma igreja. Eu fui pastorear no Itinga.
o Itinga era o que? Era uma garagem, né? Na casa de um irmão, e ali vinham 30 pessoas mais ou menos, e a gente, né? E a gente ali com sangue no olho, como diz, né? Bem, já com alguma bagagem de tudo que a gente trazia, mas com vontade de pastorear. E a gente pastoreou por quase 2 anos ali no Itinga, no Santo Antônio ali, na casa do irmão Cid e a irmã Vanessa, lembro até hoje. Uma benção. Nossa, os irmãos abençoados. E aí depois o pastor decidiu que vamos fechar ali e vamos vir para a sede, vamos estruturar a sede, voltamos para a sede. E se passaram 13 anos em tudo isso aí, né? 13 para 14 anos no ministério, meu. Deus ali, ele fez o milagre do Isaac, né? Porque pela medicina eu não podia gerar filho, né? Minha esposa não tinha nenhum problema de saúde, mas eu não posso gerar filho. E Deus fez o milagre, trouxe o Isaac para mim lá de 2015. Então eu estava ali, era o meu lugar. Para mim, eu ia ficar ali, como diz, até ser jubilado, né? Que é a aposentadoria do crente, é jubilado, pela idade. Ou até Jesus voltar. Mas, no decorrer do tempo, foi se passando, eu fui diminuindo a minha intensidade. Diminuindo a minha intensidade no trabalho para a igreja. Então, eu fui me esfriando. Eu fui me esfriando. E chegou um tempo que eu conversei com o meu pastor e falei, pastor, eu amo a igreja, o senhor é meu pastor, mas eu não estou mais produzindo frutos 100% aqui. Eu não conseguia mais subir no altar e dar o 100%. Eu disse que não é justo com a igreja, que não é justo com o Senhor. Então eu quero pedir a sua bênção. Eu vou me exaltar por um tempo e ver o que o Senhor tem para mim. Eu sempre fui um homem de gostar para os matos, né? Vou para os matos orar, vou para o monte, vou jejuar e vou ver o que está acontecendo. Eu falei, não é nada com a igreja, não é nada com o Senhor, mas era interno, era uma guerra. Mas mal sabia eu que Deus estava me separando para um ministério. Só que no meu coração ainda não tinha vindo nada disso. E aí nós sempre se acha um doido que gosta de ir pro mato, achamos 2, 3, gostávamos de monte, começamos a... Porque a gente tem que guerrear, a gente tem que se fortalecer, né? E a oração é a fonte que nos fortalece espiritualmente. E eu fui perguntando para o Senhor, até que chegou o ponto realmente que o Senhor falou, você vai se desligar. Estavam acontecendo muitas coisas, né? E eu cheguei para o pastor e falei, pastor, não estou me desligando do ministério. E aí me desliguei do ministério e fiquei 1 ano quase só orando, jejuando e me automotivando. E de repente eu encontrei uma igrejinha, né? Uma igreja de um amigo meu, aqui mesmo no bairro, né? O pastor Adilson, um grande amigão da Verdade Vida. E falei para ele, pastor, eu estou vindo aí, né? Está aqui o nome do meu pastor, o pastor Paulo, da igreja Serviço. Pergunta lá para ele, lá, se quiser qualquer informação, né? E eu queria congregar no CVM, eu quero sentar no banco. Vou sentar no banco ali, tá? Mas o senhor o quê? Eu sou pastor. Pô, tá aqui, né? Tenho meu diploma de formação, tudo, de conservação. Mas tá aqui o nome do meu pastor, liga para ele, vê lá, né? Aí ligou, conversou, passou, não, você vai ficar uma bênção com a gente. E aí comecei a conversar com ele. Mas quando eu cheguei para ele, eu não sabia por quê. Eu disse, pastor, eu vou vir aqui. E tinha umas pessoas que queriam vir comigo. Mas eu disse para eles, falei, olha, irmãos, vejam se é a vontade de Deus para vocês. Né? Eu vim para lá, eu não tenho um lugar fixo, eu vou ficar lá, vou só sentar no banco. Eu quero ser membro de banco. Eu quero só sentar no banco. Eu não quero responsabilidade mais, porque eu não precisava que um pouco aumentasse, que aquele desejo pelo amor e paixão pelas almas aumentasse. E foi onde que eu cheguei para eles, pastor, Adilson, eu vou vir para a sua igreja, tem um pessoal que está vindo aí comigo, né? Eu não sei se eu vou ficar na sua igreja 2 meses, ou até Jesus voltar, eu não sei o tempo, né? Estou vindo aqui para me fortalecer, para achar um lugar para minha família.
e tem uns irmãos que vêm comigo. Mas quando eu sair, talvez esses irmãos queiram ficar, vão ser bênçãos, ser exaltados numa igreja. Mas se eles quiserem ir comigo, eu não quero que o Senhor fique bravo, zangado, né? Eles não, pastor, então a gente sabe e tal. E aí eu fui, comecei a pregar, não queria pregar, mas prega para nós domingo. Daqui a pouco eu já estava pregando, já estava dando ensino de novo. Então o chamado, ele é forte, você não consegue. Não tem para fugir. Deus, ele te pega, né? Ele fala, não, você vai fazer, né? E aí eu comecei a fazer, né? E de repente, passaram-se 2 meses. Não sabia eu que eu estava profetizando. E a minha esposa ficou doente. Minha esposa nunca ficou doente. Assim, Então ela ficou doente de cama. E eu fui questionar, meu Deus. Falei, pai, por quê? Né? Ela ficou doente. Aí o Senhor não deu resposta. Ela sarou, 1 semana depois eu fiquei doente. Eu nunca fiquei doente. Não conseguia nem levantar, nem andar, aquela coisa toda. Aí eu falei assim, não, ficou emissor. Foi eu, não deixa usar ficar doente. E aí eu questionei a Deus e dessa vez ele me deu uma resposta. Ele disse, porque você tem sido Jonas. E eu disse, por quê, pai? Ele disse, porque eu te chamei, né, para montar um ministério. Eu te dei um ministério para você ter uma igreja. Eu falei, não, pai, isso nada. Eu não tinha um lugar, eu não tinha povo, eu não tinha nada. Eu tinha Deus, que é o tudo. É o tudo. É o principal. É o principal. E ele só falou algo no meu coração. Ele falou assim, então cumpra a minha vontade. Eu te dei um chamado. E você não vai ter que se preocupar com nada. Aí eu disse, então eles vêm aqui. Quando eu disse eles vêm aqui, eu falei. Não, e agora for falar para a esposa isso. Que Deus queria que eu abrisse uma igreja. Você tá como é. Você tá maluco? Mas para minha surpresa, Deus já tinha falado no coração dela. Sim, é bom. Quando eu cheguei para ela, ela disse, é isso, amor? Eu falei, é isso. Eu não sei como vai ser. Nós não temos cadeira, a gente não tem microfone, a gente não tem quantidade de pessoas o suficiente para manter um aluguel. Mas Deus falou que ele vai fazer e suprir tudo. E aí, a minha cunhada, né, a Júlia, falou assim, não, faz aqui. Aonde? Na garagem da minha casa. As cadeiras eram as cadeiras da cozinha dela. É a cadeira que nós sentávamos. Aí ela tem um muro alto, o portão fechado. Ela fechava aquele portão quando a gente entrava. Tinha 8 pessoas, que eram as pessoas da família. E eu tinha comigo o Jean, o Eduardo, a Júlia. Daí eu, a minha esposa, a Júcia, o Clodo e a Moma. E as crianças e os filhos dela. E o Luan, tem todos ali da família. Então aí foi o início Eu da comunidade de Santa Pequená. Primeiro culto, então, foi lá na casa da Júcia. Primeiro start, que foi lá onde tudo começou. Por uma ordem de Deus. Então, pastor, como você fez? O chamado foi latente e Deus falou comigo. E a Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor e conhecem. E eu sabia que aquela voz era a voz de Deus. Então, em nenhum momento eu duvidei. Mas no meu coração humano era impossível, né? E aí fui. Daí, quando eu comecei, a gente fez 2 meses de culto ali. Acho que foi. Foi. Não. Você não tinha ido ainda. E aí o Senhor falou assim para mim, agora eu vou preparar para você um lugar, ainda é pequeno. Ele disse. Eu falei, Senhor, mas eu vou pagar o lugar. Não se preocupe com nada. Aí, durante 2 meses, nós ficamos ali. No 3º mês, o Senhor preparou aquela salinha, né? Ali do lado da Adventista, que era de Gerson, por sinal. E ali eu fiquei preocupado, porque nós já tinha um aluguel para pagar. Então, eu tinha que abrigar o pessoal. Então, e aí, de repente, o Senhor foi provendo as coisas, foi provendo material, foi provendo financeiro. E eu vim ali e, de repente, o lugar ficou pequeno. Eu pensei, que tremendo, né?
começou a ficar pequeno, e eu falei, Senhor, e Não agora? tinha nem grupo de louvor, né? Não tinha grupo de Não louvor. tinha instrumentista, não tinha nada. Nada, né? Era o pastor e a pastora Isso, louvando lá, eu lembro, numa caixa pequenininha. pequenininha, que tem lá em casa até hoje. A gente colocava ali o som e, tipo assim, a gente colocava o cantor cantando e a gente ia ministrar junto. Igreja, né? Você coloca de pé. E Deus tinha mostrado que isso ia acontecer comigo. Eu tinha visto em sonho. Eu falei, amor, aí você vamos cantar. Eu falei, tá de brincadeira. Eu falei, não, vai cantar? Você vai cruzar, vai botar a bola nas cadeias, você cruza e vai fazer Aquele multi-instrumentista, né? Tocando, Mas pensa, a confiança em Deus pelo chamado. Porque eu sabia que não foi algo que foi a minha escolha. Não queria abrir uma igreja. Nunca foi o meu desejo, né? Mas era a vontade de Deus. Então hoje, quando eu caminho na certeza de que Ele é quem abriu. Ele é quem cuida. Ele é quem apacenta. E o meu trabalho é fazer a vontade dele, né? Então nós fomos para ali. Deus começou a suprir de uma maneira extraordinária. Não faltava nada, nunca faltou. Eu nunca tive que chegar para o dono do estabelecimento e dizer assim, ó, eu não posso pagar o aluguel esse mês. Você espera? Daqui mais 15 dias, quem sabe? Graças a Deus, o Senhor sempre supriu, né? E aí o Senhor foi enviando o povo, porque assim como no Novo Testamento, quanto mais a igreja do Senhor era perseguida, mais o Espírito acrescentava a igreja. Mais crescia. E eu comecei a perceber que estar dentro da vontade do Senhor era melhor, né? Então eu disse, Senhor, bora lá então. O Senhor vai preparar tudo o que nós necessitamos. E aí ele disse, dentro de 6 meses você vai sair daqui. E eu vou te levar para o lugar maior. Porque vai ficar pequeno. Falei, Senhor, lugar maior, o preço é maior. O custo maior. É tudo maior. Precisa de mais cadeira. E aí as coisas vão acontecendo de uma maneira que o Senhor ele fala contigo, mas você tem que estar sensível para ouvir a voz, né? E eu fui ouvindo, obedecendo, depois nós viemos para onde? Viemos para Casa Nova. Aí vocês já estavam todos conosco, né? Já foi uma alegria. Porque a alegria do pastor é ver a igreja cheia. Não é por causa de dinheiro, não por causa de ego, mas porque você sabe que as almas estão ouvindo a palavra e aquelas pessoas vão trazer mais pessoas, né? E então a alegria é isso que a gente estava vivendo ali e mais uma vez não faltava nada. Eu disse, Senhor, extraordinário. Tem aquela abundância ainda, mas não falta, sabe? Deus não deixa faltar. Você não deixa faltar os insumos, você não deixa faltar o mantimento na casa dele. E é extraordinário essa questão de obediência. E eu tinha 2 nomes para a igreja. O primeiro nome era Sal e Luz. Por quê? Porque a igreja meio que começou no grupo da pastora Lu, que é o grupo Sal e Luz, que já tem anos. Já era da Nascer em Cristo, depois foi se ramificando, né? E agora ela transformou em Sal e Luz. E aí o que aconteceu? Eu ia colocar comunidade cristã Sal e Luz. Isso, e aí já tinha falado com ela quando a gente ainda estava na onde? A gente estava já na salinha ali, né? Na salinha não, ainda estava na garagem. Aí eu falei, Senhor, que nome o Senhor quer que eu coloque? Ele disse, você vai colocar Shekinah. Colocar Shekinah. Aí tem toda a tradução, significa glória, significa, né, poder do Senhor. Mas eu falei assim, mas eu vou fazer algo diferente. Eu vou colocar no grupo os 2 nomes. Eu vou colocar Shekinah e vou colocar Sal e Luz. E eu sei que o nome que vai ser Shekinah. Vamos dar uma questão de Shekinah. Mas eu quero que os irmãos escolham. Para ver se o nosso Espírito, se o Espírito está testificando no coração deles. E falei, irmãos, está aqui grupo Sal e Luz. A igreja é comunidade cristã Sal e Luz ou comunidade cristã Shekinah. Os irmãos vão escolher. E eu não votei. E eu falei para a Lu, você também não vota. Quem vai votar são os irmãos. E unânime, praticamente, 1 ou 2 votaram Sal e Luz. O nome, ela falou, mas qual nome vai ganhar? Eu falei, eu sei qual nome vai ganhar, o nome que o Senhor me deu.
Mas eu não estou fazendo uma prova com o meu Deus, para ver se o nome é do meu coração, se o nome é da vontade de Deus. E o nome, como Davi Sanches, que ele ganhou, né? Nossa, de lavada ali, né? E eu disse, olha, Senhor, como o Senhor fez as coisas. E a gente faz prova de Deus, porque a Bíblia diz que nós temos que conhecer a voz do nosso Deus. E como que você vai conhecer? Se é a voz da tua mente ou se é a voz de Deus? Então você precisa fazer essas provas. E daí dali, onde a gente estava aqui no Casa Nova, no caso, Vamos lá, no aniversário. Depois, daí, antes na mudança, a gente ficou meio assim de fazer aniversário lá. Conseguimos um galpão para fazer aniversário. Só para fazer aniversário. E aí deu que, eu acho que o quê? 10 dias? 15? Foi muito rápido, né? Foi uma semana que a gente fez tudo aquilo lá. A gente pegou um galpão cru, né? Só um chapisco por dentro. Não tinha fogo, não tinha nada. No chão toda uma coisa bem assim. E aí a gente saiu de lá, então, uma semana antes do aniversário da igreja, completar um ano. Pra gente completar, no caso, comemorar um ano onde a gente está hoje lá. Eu acredito que aquele dia o nome igreja foi literalmente colocado em prova. Eu acho assim, porque a igreja toda participou. Eu acho que com certeza, se a gente tivesse feito aniversário aqui no Casa Nova, não ia caber. Não ia ser tão. Assim, várias pessoas, muitas pessoas, eu acredito que até muitas pessoas não foram lá no novo lugar porque não cabia mais. Né? Eu acredito que pessoas que chegaram lá não deram lugar, porque estava muito cheio assim. É um povo nosso ficou interno. Foi bênção no Luciano, então eu acho que. Só para dar minha opinião a respeito disso, da comunidade cristã que chegou na nossa vida num momento que também estava num processo de transição, né? A gente não estava meio. O que a gente ia fazer? Seria ficar no banco? Qual era o nosso caminho, né? A gente estava meio assim. E a gente, sempre quando a gente entra eu vou falar um pouco de minha vida, depois pode falar a opinião dele. Sempre quando a gente entra no ministério, a gente observa, mas a gente fica alinhado para querer trabalhar, para querer fazer algo, né? Claro, a gente sabe que tem coisas que a gente precisa acertar na gente antes de começar a trabalhar, mas a gente não vê a hora de querer consertar, ou querer colocar, fazer uma coisa para chamar a gente, vamos chamar, é um tempo que a gente quer mostrar esse Deus que esse Deus fez na nossa vida, né? Não só ficar só, eu tenho assim, não quero nem só para mim mesmo, o que Deus fez na minha vida, assim, tem que alcançar outras pessoas, tem que alcançar meus amigos, tem que alcançar aquelas pessoas que para você de casa, que dizem, é impossível essa pessoa se converter, esse cara não tem jeito, esse cara não tem solução, não tem jeito. Olha, eu quero dizer para você que tem jeito, existe um jeito, e esse jeito se chama Jesus Cristo, porque quando ele alcança a vida da pessoa, até o mais provável ele vira provável, né? Ele vira provável, porque na minha vida foi assim, eu nunca fui da bagunça, nunca fui desses modos, mas quando eu estava num momento assim, o que eu vou fazer? Nada mais me deixava feliz, nada mais, né? Futebol, festas, enfim, os amigos, eu estava lá com eles conversando, mas parecia que não estava lá. Então, até que esse Jesus me encontrou, me transformou a vida aí já vai fazer quase 20 anos aí já nessa caminhada, e graças a Deus ele tem feito coisas grandiosas. Só para falar com o pessoal que está nos assistindo agora, eu não esqueci também, não pode esquecer. Você se identificou com a história do pastor Cícero, a história do pastor Tony, a minha história, se inscreve no canal, curte aí, comenta, manda esse vídeo para alguém também para assistir, para entender um pouco dessa palavra, para você também ver que você não está sozinho, que se você talvez está passando por alguma fase, essa fase que o pastor Tony passou, essa fase que o pastor Cícero passou, então manda esse vídeo para alguém e também curte e compartilha. Beleza? Para nós ir para a fase final de perguntas da Bíblia, vamos finalizar aqui, que a gente já conversou. Eu acredito que se a gente desse mais uma hora, tinha mais uma hora de conversa. Hoje, aproveitando que eu pediu ali pro pessoal já seguir a nossa página ali, vamos pedir também pro pessoal ali dar uma força, compartilhar.
seguir lá na rede social da comunidade cristã Chiquinha. Isso. Né, a gente tem um culto ao vivo no YouTube, né? A gente volta e meia tá lá no YouTube, a gente tá, né, entre o YouTube, entre o Instagram. A gente está fazendo ao vivo todos os cultos de quinta e domingo. O culto de quinta às 20 horas e o culto de domingo a partir das 19h30. Eles estão sendo ao vivo no Instagram. E também tem lá os cortes e tudo que a comunidade faz, tem os horários lá, segue lá. Comunidade Cristã Shekinah, procura no Instagram também. E no YouTube tá a mídia Comunidade Cristã Shekinah, onde a gente posta todos também os nossos vídeos lá. Isso aí. Então, foi lá, dê uma força, né? Se inscreve no canal, no YouTube, segue, compartilha a página. A gente sempre tá postando alguma coisa diferente, né? Uma brincadeira, alguma coisa assim. Então, vai lá. Se você ainda não se achou, se você tá, né, desigrejado, né? Não fique desigrejado, né? Você precisa estar na presença de Deus, né? Eu quero te fazer um convite, né? Toda quinta, 20 horas, e todo domingo às 19h30 nós temos o culto da família, e quinta o culto de cura e libertação. Quero te falar que você é o nosso convidado, vai ser uma honra te receber, nós vamos estar de braços abertos para te receber, né, nos cultos de quinta, culto de domingo. Nós temos esses 2 dias de culto, mas nós temos mais programação durante a semana, né? Então venha, peço que você venha fazer uma visita, conhecer os pastores, conhecer as nossas pastoras, o obreiro, os irmãos que ali com a gente congregam. Eu tenho certeza que Deus, o dia que você for lá, Deus tem uma palavra reservada para o teu coração. Vamos dar continuidade? Vamos para a última rodada aí de perguntas. Eu queria só que tu, antes de a gente finalizar, o que tu projeta aí nos próximos 5 anos, tanto na tua vida pessoal, dentro do ministério da igreja, né, ali, e que deixar uma palavra também para o pessoal de casa aí, com relação à vida da igreja. Amém. Então, em relação à igreja, a gente está junto, eu, pastor Cícero, da nossa igreja, e nosso pensamento, vou falar por mim agora, mas nós sempre estamos conversando, né, pastor? Sempre estamos ajudando, é crescer. Crescer, e não só em números, claro, a gente quer o maior número de pessoas possível, mas crescer na parte espiritual, cada um que já está ali. A gente, eu e o pastor, a gente gosta muito que as pessoas cresçam. A gente quer que as pessoas cresçam, a gente quer que as pessoas preguem, que as pessoas orem, que a gente quer que, se porventura a gente faltar um dia, não poder estar lá, tem pessoas que dominam, a gente está seguro do que vai estar acontecendo lá. Então esse é um crescimento que a gente quer. O primeiro é o crescimento espiritual da igreja, que cada irmão, cada obreiro, cada um que esteja lá dentro cresça cada vez mais. Ele cresça no Senhor Jesus. Depois é o crescimento da igreja, em números, em pessoas, em almas. A gente quer. Esse é um sonho meu. Em todo lugar que eu trabalhei, eu sempre trabalhei para isso. Que a igreja cresça em números também. E daqui a 5 anos, que ele falou, nossa oração já é pela a nossa igreja, nosso próprio local, nossa sede, né, pastor? Isso é algo que a gente toca muito em nosso coração e nós queremos ver isso. Sabemos que o Senhor está preparando. Eu não sei quando, eu não sei em que momento, mas sabemos que o Senhor já falou, né? Então, se Ele já falou, eu tenho certeza que vai acontecer. E na minha vida, eu vejo crescer mais como pastor. Crescer mais e ser uma cópia realmente de Jesus. Claro que não é fácil, mas também ele diz que a gente precisa ser uma cópia. Então esse é o meu pensamento. Eu querer ser, cada dia mais crescer em Jesus, crescer em oração, crescer em intimidade. É algo que eu tenho uma dificuldade. A hora que eu vou orar, eu me sinto muito só. E eu não sei por que isso. E às vezes eu fico quietinho, só louvando e adorando e não oro. Então, isso eu quero, essa intimidade. Eu quero sentir mais do que eu sempre senti, o que às vezes eu sentia, mas eu quero sentir todos os dias. Eu quero sentir na hora de tomar um café, eu saber que o Senhor está do meu lado. Na hora de eu conversar com alguém, eu saber que o Senhor está me direcionando a falar as coisas para as pessoas. Na hora que eu aconselhar alguém que não seja da minha experiência de vida só. Porque também ajuda. Eu posso aconselhar muitas pessoas, tipo, em casamento, graças a Deus, eu com a minha esposa temos 28 anos juntos. Então, a gente tem experiência. Só que eu não quero que seja de mim.
Eu quero aprender que seja o Senhor, o Espírito Santo me falando. Sempre. Eu sei que Ele fala, mas eu quero ter essa intimidade ao ponto de eu saber que nada é meu. Nada é. Porque a gente é falha, às vezes. Às vezes tu vai aconselhar uma pessoa, mas tu conhece a vida de uma pessoa como um pastor, já e às vezes dá vontade, eu vou te aconselhar, mas antes eu vou te dar uma puxa a orelha, vai te dar um lugar para saber, e agora eu vou te aconselhar. Então, eu não quero isso. Eu quero que Deus fale. Eu quero fazer o que Deus quer de mim. Não quero botar eu. Muito na minha vida foi querer eu ser mais, eu ser, eu conduzir, eu fazer com as minhas próprias forças. Isso deixa com que a gente não dependa tanto de Deus. A gente quer fazer tudo da nossa força. E muitas vezes a gente peca, a gente falha e erra. Se torna até uma estrutura de orgulho, muitas vezes, se tu não prestar atenção na tua vida. E esse é o meu desejo, a minha vontade cada dia, de dobrar o meu joelho, de ter essa intimidade com Deus. E nesses 5 anos é isso que eu quero. Eu quero ver essa igreja melhor, eu quero ver essa igreja maior. Eu quero ver as pessoas que nós hoje estamos cuidando, como eu e o pastor, fazendo coisas melhores e maiores que nós. Melhores e maiores que nós. Eu quero ver os nossos filhos, essa geração que nós temos lá, bastante criança, bastante adolescentes, felizes em estar em presença de Deus. Mesmo tendo inúmeras ofertas do inimigo no mundo, elas vão preferir estar lá. Essa é a minha luta, essa é a minha alegria de olhar essas crianças, essas pessoas que ali foram buscar o Senhor ali conosco, que o Senhor levou elas lá para mudar a vida, para mudar situações que talvez foram tanto tempo acontecendo que elas já estavam acostumando. Mas mudar é difícil, é decisão, mas que o Senhor nos fala para a gente estar renovando a nossa mente todos os dias. Então, essa é a minha vontade. Só para completar um pouquinho do que eu tinha falado, quando eu saí triste um pouco do outro ministério, no início eu achava que aquela tristeza era minha. Eu tinha razão, eu estava fazendo tudo certo e a auto-razão me fazia julgador. Mas passando o tempo e orando, pedindo que o Senhor tirasse aquilo do meu coração, o Senhor falou: tu já notou o que aconteceu na tua vida após a saída dessa igreja? E eu comecei a notar que eu estava numa zona de conforto muito legal. Eu era líder de um grupo de homens, eu estava ali, conversava com os homens, pregava ali no grupo de homens e estava bom, para mim estava bom aquilo, para que eu vou mudar? Está dando certo. O grupo de homens estava crescendo, arrebentando, tinha vários homens, vários testemunhos crescendo, então aquilo, para mim, é aqui o meu lugar, só que o Senhor queria mais de mim. E depois dali que eu saí dali, que eu comecei a pregar, eu comecei a despertar para pregar, o Senhor me chamou e eu aceitei numa igreja, no púlpito, depois de 15, 17 anos quase, começo a pregar. Então eu entendi que eu precisava sair de lá, que o Senhor fez de uma forma. Como eu não ia sair buscando pela minha vontade, ele teve que agir para mim sair da zona de conforto e começar. Muitas das vezes Deus trabalha não só na sua vida, mas em bastante situações dessa forma. Hoje eu vejo que Deus trabalhou dessa forma para mim poder sair, mudar, vencer mais uma etapa, crescer, decidir sair da zona de conforto. Igual hoje também fui lá na rádio falando aquilo. Para mim, eu não imaginava nunca que ia estar lá. Não por ser uma rádio, mas por estar se expondo, falando. E foi interessante, foi mais uma experiência nova para mim. E é o que eu desejo. É crescer na presença de Deus. E assim como eu quero crescer, minha família, meus amigos, o pastor também, tenho certeza que é isso que ele quer para a nossa igreja, para nós. E esse é o meu sonho. Daqui a 5 anos nós estar com a nossa sede já, mas que o material a gente deseja e precisa, sim, mas o espiritual. Que não se perca nenhum
dos que o Senhor tem nos dado para cuidar. Não se perca não quer dizer que sai da nossa igreja para outra igreja, mas não se perca quer dizer no intuito de não voltar atrás, de não voltar para o mundo. Talvez alguns, como diz, o Senhor que sabe de cada um, talvez alguns vão ficar, mas vão vir com certeza, talvez alguns vão sair, mas que essa saída não seja para a volta ao mundo, mas sim para um crescimento, para uma nova oportunidade, para uma nova coisa grande para o Senhor. É isso que eu almejo daqui a 5 anos. Interessante, é bom ouvir isso, né? Porque a gente vê tanta igreja que não tem esse pensamento de adquirir um terreno, de adquirir de construir, né? E ter esse pensamento de querer crescer. Tanto a gente, claro que a gente foi focado ali, foi, né, em questão do lado espiritual, eu acho que é o mais importante, mas esse é o pensamento, sim, de a gente querer, né? Eu falo a gente porque eu me incluo, né, na comunidade de sangue, chegar lá e de ter o próprio terreno, ter a própria sede, né, de não ficar dependendo de aluguel, né, porque a gente não nasceu em berço de ouro, né, a comunidade cristã Shekinah não nasceu, né, no berço de ouro, que eu digo não espiritual, porque nasceu no melhor lugar, que foi no reino de Deus, né? Mas quando eu digo, né, a questão ali da estrutura, né, de ter um espaço físico, é isso que eu digo, né? Nós não nasceu, não foi montado do empresário rico, milionário lá, né, que chegou, vamos abrir uma em cada bairro. Não, espera aí, a gente está, né, subindo um degrau de cada vez, como o pastor aqui citou. Começou numa garagem, numa salinha pequena, foi para uma sala melhor. Hoje nós estamos num galpão. Daqui amanhã, quem sabe, nós estamos ganhando um terreno, algo, né? Tudo o Senhor, da forma que o Senhor tem preparado as coisas assim, eu chego a me assustar, né? Porque às vezes a gente chega a ser incrédulo, eu acho que essa é a palavra, não ter fé o suficiente, talvez, né? Porque a forma que foi uma caminhada passo largo, se a gente parar para analisar, né? Quando estava numa salinha que não dava de... Eu sentava, o guriada passava na frente e acabava com o outro. A gente foi para uma sala maior, hoje a gente está num galpão para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo, né? E eu fico feliz demais de ter ouvido vocês aqui nessa noite, né? Não sei se o Júlio tem mais alguma coisa para falar. O que eu gosto também é querer, como pastor, como presidente, o que o pastor, o Tony tem aí, você conversa muito, mas talvez tenha uma coisa que o pastor tinha falado daqui a 5 anos, pastor, o que o pastor projeta para o ministério e pessoalmente também, claro, né? E que o pastor deixasse uma palavra aí para o finalzinho, para a gente poder encerrar, uma palavra aí para as pessoas que estão nos assistindo aí. Então, Júlio, William, meu projeto é para 5 anos, né? A gente, nossa, 5 anos parece estar tão longe, mas passa muito rápido. O pensamento é justamente esse, é estruturar a igreja, né? Para que ela tenha um crescimento na graça, no conhecimento. Então, a palavra de Deus ela tem sido pregada. Os irmãos que quiserem acompanhar, né, pelo Instagram, pelo Facebook, não, pelo YouTube, né? E se quiserem visitar, é melhor, estamos ali. Vocês vão ouvir a palavra de Deus, vão ouvir a verdade. E a verdade nos liberta. Então a ideia é justamente isso, estruturar. Deus que me chamou, e é o mesmo que nos chamou a todos, e que confirmou o chamado a partir do momento em que Ele tem levado as suas ovelhas para que a gente possa apacentar, né? Ele disse ao nosso coração, e isso eu tenho como fé, e quando Ele fala eu escuto, nós teremos outras congregações. Claro que primeiro a ideia que nós sempre conversamos com o pastor Tony, a pastora G, a pastora Lu, e sempre estou conversando com vocês, obreiros, com a igreja, é a nossa sede, né? Uma sede, um terreno, que eu sei que ela já está gerada no mundo espiritual. E nós cremos, né? E nós vivemos pela fé e não pela vista. Se a gente for ao redor, não existe ainda, mas pela fé nós profetizamos e cremos. Então esse é o nosso projeto, um projeto de continuarmos sendo exemplo. Eu sempre falo para o pastor Tony, falo para os pastores, nós precisamos ser exemplo. De tudo que nós formos cobrar,
a gente precisa ser o primeiro a fazer, né? Então Jesus disse que quem quiser ser, né, o Senhor seja o primeiro certo. Então nós temos que aprender a servir. Então, no nosso coração, a ideia justamente é estruturar com a verdade, com o conhecimento da palavra de Deus, porque tendo o conhecimento da palavra de Deus, o povo não vai ser levado por heresias, não vai ser levado por ideologias, não vai ser levado por teorias, né? Ou por teologias de prosperidade, enfim, tantas outras coisas, sabendo que o Evangelho é boas notícias, mas o Evangelho também tem confronto. No Evangelho também nós vamos ter aflições, porém todas elas nós somos mais do que vencedores através de Cristo Jesus. Então, a ideia central é justamente nós se estruturarmos, tanto todos os ministérios de homens, de mulheres, enfim, o grupo diaconal, o grupo de pastores, de diáconos, de presbíteros, ter a estrutura e a visão, né, do reino. Então, a visão da comunidade cristã acha que não é justamente isso, a visão de reino. Qual é a mensagem que Deus manda João Batista pregar? Ele diz para João Batista, quando você pregar, você diga a todos que eles devem se arrepender, porque o reino dos céus é chegado até vós. Quando Jesus manda os discípulos pregar, qual é a mensagem que ele manda? Ele diz, quando vocês forem pregar, digam aos homens que se arrependam, porque o reino de Deus é chegado até vós. Então, essa missão é nossa agora. Então, não há evangelho sem arrependimento. Não há conhecimento da verdade sem se arrepender e chegar perto do Senhor para ser transformado. A nossa visão é pregar esse evangelho, o evangelho da verdade, aquele que vai ter confronto, aquele que vai fazer com que eu olhe para dentro de mim mesmo, como nós estamos falando hoje, nós somos falhos, pecadores, mas que se nós arrependidos temos mais condição, através do sacrifício de Cristo, de ser uma espécie do Pai, temos acesso. E a ideia é realmente ramificar, né? Nós não queremos ficar estacionados só no centro de Araquari. Nós queremos ir para outros bairros, para outras cidades. E se nós com fé trabalharmos, né, o crescimento vem do Senhor. É como o apóstolo Paulo disse quando houve uma dissensão entre Paulo e Apolo. Os dois, né? E aí um dizia, eu sou de Paulo, o outro dizia, eu sou de Apolo. Então o apóstolo Paulo disse, por que vocês falam isso? Porque nem Paulo é nada, muito menos Apolo, né? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Então Deus está dando o crescimento e assim nós vamos prosseguir com a ideia de formar discípulos. Mas o desafio para mim, e eu falei para o pastor Tony, a gente sempre conversa sobre isso, é formar outros líderes. Jesus veio na Terra, ele viveu 33 anos e meio, mas nos 3 anos e meio finais da sua vida, ele formou 12. Deixou pronto, né? Para quê? Para continuar com o nome do Senhor. Então, formar, instruir, apacentar com amor, com carinho, com paciência, com mansidão e mostrar o que é o reino dos céus. Que o reino é esse. Saber que igreja é desafio, né? Vou deixando já a palavra final, que igreja é desafio e quando nós entrarmos numa igreja nós vamos ver pessoas com problemas, pessoas com falhas, né? Pessoas com dificuldades, porque ali é realmente o lugar de mudança, né? As pessoas perfeitas, como disse o nosso Senhor Jesus, porventura precisam de médicos sãos? Não, mas são doentes. Mas são pessoas que estão sendo regeneradas. Paulo diz, um novo convertido leva de 3 a 5 anos para se converter. Mais ou menos. Mas nós vemos o caso do povo do deserto, que viveu 40 anos. Diz que saíram do Egito até 40 anos, morreram no deserto. E o povo que nasce no deserto, de 20 anos para cima, né? De 20 anos para baixo, melhor dizendo, são os que entram na Terra Prometida. Então, em todo tempo, a palavra do Senhor está sendo pregada. O planeta, os astros, as estrelas estão anunciando a volta do Senhor Jesus.
Então não tem mais tempo para nós esperarmos. Aos que estão firmes na fé, perseverem, continuem perseverando, porque perto está o Senhor. E aqueles que ainda não tiveram a chance de conhecer, a única forma, né, de conhecer a Cristo é como a gente faz com todas as outras coisas da nossa vida. Como disse o pastor, experimente. Você não vai saber como é se você experimentar Cristo. E quando você experimentar, você vai ver como é bom, né? Porque a experiência é pessoal. Amém? Viu, né? Jesus está voltando. E Jonas foi engolido de novo pela baleia, né? Pra quem não acompanha aí, ó. Né? A gente olhava assim, capaz, como que um homem vai ser engolido por um peixe, por uma baleia? Aí, procure nas notícias aí, ó. O homem que foi engolido com canhão e tudo pela baleia. Aí tá todo mundo, Deus não, agora tô começando a acreditar na palavra de Deus, né? Só para reforçar, né, a comunidade cristã que tá localizada, ali é Centro, Júnior. Para quem não conhece, a padaria do Dom Lucas, né? A professora Marli Maria de Souza. É isso aí. Marli Maria de Souza. Professora Marli Maria de Souza, número 46. É atrás da panificadora do Dom Lucas. Para quem conhece a panificadora do Dom Lucas, tem uma ruazinha do lado da panificadora do Dom Lucas e atrás, do galpão atrás. Né? Só para deixar aqui o endereço para você ir lá nos visitar. Não fica só aí no YouTube, no Instagram, não. Vai lá nos visitar. Isso aí, então, pessoal. Esse foi esse aí foi o nosso podcast com os nossos pastores aqui. Para mim, primeiramente, queria agradecer a vocês por ter aceitado o convite também aqui, sabe? Tá aí mais ou menos quase 2 horas aí de conversa daí, mas graças a Deus eu tenho certeza que vai edificar a vida de muita gente, vai edificar a vida de muitas pessoas essa conversa aqui, porque eu tenho certeza que você se identificou. Não esqueça de se inscrever no canal, não só assiste esse vídeo aqui e sai. Se inscreve no canal, ativa o sininho, vai no Instagram, segue a gente lá na Voz Podcast. A gente também tem uma página lá no Facebook, que é onde a gente posta os cortes também, na Voz Podcast. E fica ligado aí que esse episódio vai ao ar. Se o pessoal tá assistindo a gente falando, já deve estar assistindo, já deve estar assistindo aí. Beleza, pessoal? Então, mas todos os sábados, às 19 horas, tem episódio novo com convidados, ou comigo e com o William, falando sobre o que aconteceu aí durante a semana, enfim. Muito obrigado por assistir até aqui. William? Minha parte era isso, mesmo. Um abraço para todo mundo. A gente te espera no próximo episódio, né? E como a gente falou, voltamos com tudo. Tem novidade, né? Para a próxima semana aí hoje está agendado lá o nosso próximo convidado, nosso próximo entrevistado, né? Mais uma vez agradeço a participação dos nossos pastores, agradeço a presença do pastor Cícero, do pastor Tony, né? Foi uma honra conversar com vocês aqui, a gente está no dia a dia ali, mas é uma honra, né, para bater esse papinho aqui, então quero agradecer mais uma vez, a gente vai preparar aí as meninas para entrevistar as pastoras. Tem que dar se virando aí, né? Para a gente ter aquela resenha, né? Pra elas conhecer um pouquinho mais a vida da pastora, vamos marcar para vir em casal aqui também. Sim. Mas é isso aí. Quero deixar um abraço para todo mundo, você que nos acompanha, o Júlio já falou, segue, compartilha, faz o que você, né, nos ajuda aí. Né? É de graça, não custa nada, né? Marca lá um sininho, cada vez que a gente postar um vídeo lá vai aparecer lá na tela do teu celular. Esse dia me assustei. Quando eu fui olhar o meu celular, o da empresa, eu olhei lá. Postaram um vídeo, foi na Voz Podcast. Quero deixar um abraço para vocês, né? Se você, né, se porventura você achou assim, parece a minha história de vida, parece, né? Compartilha aí, fala alguma coisa aí pra gente, fala também do vídeo, fala da qualidade do som, da qualidade das imagens aí pra gente, que é muito importante aí. E um abraço aí, até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Um abraço, tchau.